Pessoal, vamos andar aí agora para a terceira e última parte do bloco sobre dobras, né, do curso de Geologia Estrutural 2. E nesta aula a gente vai falar de duas coisas. Superposição, pode ser também chamada de interferência ou redobramento de dobras, e sobre a projeção estereográfica de dobras. Faltou um E ali, estereográfica, ficou, mas dá para entender, né? E aí está o Mário correndo atrás de uma dobra em cogumelo aqui, ó, que eu encontrei lá na região de Carrancas, no sul de Minas, onde a gente tem a interferência de duas zonas orogênicas com orientações diferentes, né? A zona orogênica Brasília e a zona orogênica Ribeira. Vamos ver o que significa essas coisas aí para frente. O Mário vai correr para encontrar o seu cogumelinho aí agora. Então, vamos lá, primeiro falando de superposição de dobras, que também pode ser encontrada na literatura como interferência, como redobramento. E o que acontece é que em áreas que são afetadas por mais de uma fase de deformação, ou até mesmo uma fase progressiva que faz com que os elementos planares anteriores rotacionem, né? A gente já falou sobre isso um pouco. Acontece que um conjunto secundário de dobras pode sobrepor-se a um conjunto mais antigo. E com isso a gente vai ter dobras modificadas por dobras posteriores, né? Elas são conhecidas como as dobras redobradas, dobras polifásicas. Apesar de que esse nome polifásico pode implicar que você tem duas fases de deformação ou mais, que nem sempre é verdade, tá? E os padrões resultantes dessa interferência são chamados de padrões de interferência de dobras, como se estivesse interferindo duas frentes de onda com frequência, comprimento de onda e orientação diferente, né? Como você faz, por exemplo, quando você joga uma pedra no lago e depois você joga outra pedra em outro lugar do lago e vê aquelas ondas chegando e se interferindo, né? Quais que são os padrões que vão surgir disso aí. E o trabalho mais clássico de definição desses padrões de interferência vem de John Ramsay, que trabalhou lá nas Highlands escocesas, e com isso ele diferenciou 4 padrões de interferência principais de acordo com a orientação relativa entre os planos axiais e os eixos de redobramento. O que a gente está vendo de dobras aqui, né, que a gente tem dobras maiores aqui, mas que já foram redobradas. Você vê como é que o eixo dela, né, essa dobra aqui, se ela fosse inteira assim, ó, o que aconteceu com ela é que ela sofreu uma flexão para esse lado aqui, e agora ela tem um plano axial dela foi dobrado, né? O plano axial da dobra antiga. Então, isso aí começou lá no livro de 67, do Ramsay, trabalho clássico, né, capítulo 10 aqui, Superimposed Folding. Mas no livro de 87, Ramsay e Huber, eles já troca esse nome Superimposed para Superposed. Você vê que tem uns problemas de terminologia aí. E ele já apresenta vários tipos aqui, né? Esse aqui eu tirei do Ramsay e Huber, tá? Que é o tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acordo com a diferença na orientação do plano axial e da linha de charneira das dobras de cada fase. Então você tem o tipo 0 aqui, onde você tem simplesmente uma superposição de dobras que tem a mesma orientação de superfície axial e de linha de charneira, tanto na fase 1 quanto na fase 2. Então você vai simplesmente só apertar mais a dobra. A geometria resultante não dá nem para você dizer que você teve uma superposição, é difícil saber disso, né? Agora, no tipo 1, o que acontece é que a primeira fase de dobramento, você tem aqui a superfície axial e a linha de charneira. A segunda fase, a superfície axial vai ser perpendicular a ela e a linha de charneira vai ser perpendicular à linha de charneira original. E isso vai gerar um padrão muito típico que a gente chama de domo e bacia, ou de caixa de ovo. As linhas de charneira de primeira fase elas se tornam dobradas aqui, né? E as de segunda fase, como elas vão estar redobrando essa superfície, elas também vão ter esse formato de cela. Quando você erode isso aqui, você vai ter como resultado, né, domos e bacias. O tipo 2 é um caso mais geral, onde você tem plano axial e linha de charneira, que são redobrados por um dobramento de segunda fase, que o plano axial e a linha de charneira deles são oblíquos ao da primeira fase. E você vai ter todo tipo de geometria maluca aí, né? Quem quiser tentar pode pegar uma folha de papel e tentar dobrar dessa forma, com um plano axial e linha de charneira completamente oblíquos em relação ao original. Esse é o tipo 2, que às vezes vai gerar padrões muito bonitos e muito estranhos aí, né? Como os padrões em cogumelo, por exemplo. Se você erodir esse cantinho aqui, ó, você pode fazer esse teste com uma folha de papel e cortar um pedacinho, você vai ver que o padrão que vai aparecer aqui dos flancos dobrados, né, é um padrão em cogumelo, ou butterfly, ou ingot, como a gente viu. E o tipo 3, onde a linha de charneira e a superfície axial da fase de redobramento, a linha de charneira é paralela, então é um dobramento coaxial, mas a superfície axial é perpendicular, né, ou faz um ângulo. Então, o tipo 3 é um dobramento coaxial, mas que a superfície axial muda. Com isso, a gente vai ter esses redobramentos do tipo laço, ou anzol, né? Então, aqui a gente tem as dobras de primeira fase,
que elas são afetadas por um dobramento de segunda fase com plano de superfície axial perpendicular, mas o eixo é paralelo ao de primeira fase. Então aqui é uma coisa mais moderna, o desenho, mas é a mesma coisa, né? Vem lá do Ramsay, isso aí não tem como mudar. Foi ele que definiu realmente. E eu esqueci de falar, né, esse tipo de redobramento aqui você pode tentar, por exemplo, empurrando uma toalha de mesa, alguma coisa assim, né? Se você tiver alguma irregularidade aqui na toalha, à medida que você vai empurrando, ela pode nuclear novas dobras e formar esse tipo de redobramento. Então é um dobramento aí que muito facilmente você não precisa de duas fases de deformação, né? Só você estar na mesma fase progressiva numa zona de cisalhamento, por exemplo. A zona de cisalhamento tem muita irregularidade, né? Então você faz as primeiras dobras isoclinais. Se você tiver qualquer irregularidadezinha, um porfiroclasto, alguma coisa, você pode nuclear, né, dobras de segunda fase, não de segunda fase, né, dobras de nova geração, que vão estar redobrando essas dobras primeiras aí, não implicam uma nova fase de formação. Então, as estruturas do tipo 1 é a estrutura clássica do tipo dome, bacia ou caixa de ovos, né, estamos aqui nessa aqui, ó, né? Tanto os planos axiais quanto os eixos de dobramento, as linhas de charneira, da primeira e segunda fase, são perfeitamente perpendiculares entre si, tá? Então, está aqui um desenho em 3D mostrando como é que isso forma uma estrutura em caixa de ovo. A linha de charneira de primeira fase, que no caso aqui é essa, ela foi redobrada por causa de uma compressão perpendicular a ela, né? Uma foto muito clássica lá da Escócia, né? Todo mundo vai lá nesse lugar, que é um dos lugares que o John Ramsay definiu aí a estrutura do tipo dome-bacia, né? Então aqui a gente teria, por exemplo, um dobramento de primeira fase aqui, né? Que ele sofre uma compressão e com isso as linhas de charneira vão ter formato de cela. E aí quando você erode, que você olha por cima, a gente vai estar olhando essa parte aqui da caixinha de ovo por cima, né? Você tem domos e bacias. Esse site é muito legal, né? Da Universidade de Leeds. Tem várias fotos lá de estruturas bacanas. Quem tiver interesse, eu aconselho ir lá buscar. Hoje em dia a gente tem muito recurso aí, né? Esse é outro site muito legal, a Universidade de Aachen. Não sei nem como é que fala esse nome, mas é uma cidade na Renânia ali, né? Entre a Alemanha e a Holanda, Bélgica, Luxemburgo ali, né? E esses caras têm vários videozinhos legais, eles têm inclusive um canal do YouTube onde eles também postam esses vídeos. E aqui ele mostra a formação, né? Então as dobras de primeira fase estão sendo empurradas nessa direção, certo? Formando lá a linha de charneira. E depois você empurra ela nessa direção, o que vai acontecer, né? As linhas de charneira vão dobrar e vão ficar com esse formato aí. Vou tocar de novo aqui para a gente ver. Então a primeira direção de compressão é essa, né? E aí depois que você formou essas primeiras dobras, você vai redobrar, no caso aqui com forças, estresses paralelos à linha de charneira, né? E com isso a gente vai ter estrutura de dome-bacia ou caixa de ovo. Lá no Ramsay ele tem fotos muito lindas disso aí. E uma coisa interessante que a gente tem que pensar, né? Aqui a gente está colocando, sempre, né, nessas figuras aí, a linha de charneira horizontal, né? Tanto de primeira fase quanto de segunda, plano axial vertical. Mas na natureza não precisa ser assim, né? Você pode ter padrões aí que você tinha o plano axial, a linha de charneira mergulhando. O importante para dar dome bacia é que você tem que ter a linha de charneira e o plano axial da segunda fase completamente perpendiculares a eles. Então, mesmo se eles eram oblíquos em relação à superfície da Terra, e o Ramsay desenhou isso aqui muito sagazmente, né? Se você tiver outros pares de esforços aí tardios que vão ser completamente perpendiculares àqueles primeiros pares de esforços, né? Mesmo que o plano axial aqui mergulhasse, o importante é o plano axial de segunda fase ser perpendicular a ele. E aí você vai ter, né, depois que você erode, depois que você redobra e erode, esses padrões aí em dome bacia com inclinação, né? Nem sempre você vai estar olhando para a sua caixa de ovo diretamente de cima. É isso que o Ramsay tentou desenhar aqui na superfície, né, os padrões lá que pode aparecer de afloramentos. E ele dá um exemplo aqui de uma região lá no Marrocos, e desenha aqui, ó, cada uma dessas coisinhas, né? Setinha para fora quer dizer morrinho, e setinha para dentro quer dizer bacia. Então, dome, bacia, porque as linhas de charneira estão subindo e descendo, né? Então, a linha de charneira completamente redobrada aí. E aí eu fui atrás lá no Google Earth para ver essa região aí do Marrocos que eles avaliaram, que é a região de Rique. Tá aqui, ó. Rique, eu procurei Rique, apareceu esse café salão aí, deixei aqui. Aí vocês conseguem ver essas estruturas em dome e bacia nela. Então tem uns dominhos aqui e umas baciazinhas, ó, né? Forma esses olhos do deserto aí. O pessoal vai lá e mapeia. Tipo 2, né, que é coisa completamente oblíqua, os eixos dos planos axiais de cada fase, forma as estruturas em cogumelos, estruturas com asas ou estruturas butterfly, como você quiser, né? O pessoal gosta muito de tirar foto naquelas asas que pinta na parede, você pode chamar o winged aí se quiser.
Então, olha lá, completamente oblíquo uma coisa em relação à outra, e quando você erode isso, novamente aqui ele está pondo isso de uma forma que a gente está olhando muito perpendicularmente para o plano axial, né? Isso aqui pode estar inclinado, é o que acontece na maioria das vezes. E aí, quando você erodir na superfície, você vai ver padrões muito estranhos e bonitos aí, né? O que o Ramsay está mostrando aqui com os seus padrões de erosão aqui na superfície. Olha só o que pode acontecer, né? Dá até uns desenhos incas aí, parece aquelas linhas de Nazca, né? Em experiências aqui nas clays. E aí vai formar os típicos cogumelos, olha só, né? Aqui assim também é um cogumelozinho lindo, e tanto o cogumelo sinclinal quanto o anticlinal, né? Estamos vendo nessa foto porque eles têm, todo o anticlinal tem um sinclinalzinho aqui, todo antiforme tem um sinforme como continuação. E quando a gente olha esse tipo de coisa, o que a gente tem que pensar, né? Que a gente está vendo aqui, ó, isso é o plano axial de primeira fase que foi dobrado, então o plano axial de primeira fase está assim, né? E a de segunda fase está passando aqui no meio, né? Essa dobra aqui é de segunda fase. Superfície axial de segunda fase, superfície axial de primeira fase está dobrada aqui, ó, né? E a gente está olhando para isso obliquamente, para dentro, né? Sempre com mergulho aí no plunge do eixo. Dependendo do pedaço que você estiver olhando, você não vai ver cogumelo, você vai ver a contraparte dele que forma esses morceguinhos aí, né? Tá o Batman aqui com suas orelhas e as asinhas. Então, estruturas lindas aí que parecem em zonas muito complexamente deformadas, tá? Outra foto clássica aí lá no Loch Molnar, um daqueles lagos lá da Escócia também, da região do Ramsay aí, mostrando o cogumelinho aqui do tipo 2. Né? Então imagine que isso aqui é um cucurutuzinho daquele, desse aqui, né? Que foi erodido, e agora a gente está vendo isso aqui, ó. Né? Essa estrutura do tipo Winged. Quem mexe com um depósito mineral, quando começa a ter área redobrada, muito complexa, aí tem que ir atrás de mapear todas essas linhas de charneira, todos esses planos axiais aí para conseguir entender para onde está indo o seu minério, né? Essa foto também é utilizada muito aí no livro do Fossey, né? São bifes de... Não é Sudão na África, não, tá? Sudão uma localidade lá nos Estados Unidos, se não me engano é Minnesota. Aqui ficou parecendo que é Sudão na África, porque traduzir direto aí. Mas tá aqui a sua dobrinha aí em cogumelo, né? Essa aqui tá mergulhando bem, então a gente dá... E tá bem fechada, né? Então a gente tá vendo bem aqui o corte. O Ramsay e Huber, né? Vou estar sempre voltando nesses livros aí, porque eles são os clássicos, eles são os que definem muito bem essas coisas, né? Mostrando aí diversos cortes diferentes no cogumelo e como que a gente vai enxergar, né, obliquamente, lateralmente, perpendicularmente, etc. Como eu disse para vocês, ela tentar sempre reconhecer, né? O plano axial da segunda dobra está aqui, é fácil, né? Porque é a dobra que está sendo materializada aqui na cabecinha do cogumelo. Mas o da primeira fase a gente tem que tentar reconhecer também. Ele está passando bem no meio aqui, nos pontos de inflexão, né? Até juntar do outro lado lá. Foi redobrado. Você vê que é como se o plano axial de primeira fase fosse um acamamento, né? Uma superfície que é dobrada pelo plano axial de segunda fase. Então, se isso aqui for uma xustosidade plano axial, por exemplo, ela vai ser redobrada pela xustosidade de segunda fase. Algumas fotos das bifes lá de Ribeirão da Folha, né? Do Leandro Amaral. Então, elas são intensamente redobradas, e aqui a gente tem dobras tanto em cogumelo, vendo a corte cogumelo, como também o outro corte, né, que o Ramsay mostrou lá, vendo a continuação delas aí. E aquela que eu tirei em Carrancas, no sul de Minas Gerais, esse cogumelinho aqui, ó, que a gente vivia procurando isso lá nos campos Estrutural, né, junto com o Rosier, porque essa região está bem na zona de interferência entre dois orógenos, que o orógeno é Neoproterozoico Brasília, são essas nappes que estão vindo mais ou menos aqui, vou dar uma simplificada, né, de oeste para leste. Isso aqui aconteceu em cerca de 630, 620 milhões de anos, e depois você pega isso aqui e dá uma porrada do lado de cá, né? Então aqui é o bloco do Paranapanema vindo colidir com o paleocontinente de São Francisco, em 620. Depois o bloco de Angola, né, do lado de cá da África, vai colidir com o canto de cá do São Francisco, bem depois, em 590 milhões de anos. Então com isso você vai ter um redobramento das estruturas da faixa Brasília pelas estruturas da faixa Ribeira, que, como vocês podem ver aqui, a tensão é oblíqua em relação à faixa Brasília, né? E com isso vai dar aqueles mapas lindos, complicadíssimos, lá da turma do Troll, Patula, etc., que mapearam aí o sul de Minas, né? Umas estruturas lindas aí. No livro do Troll e Patier tem um bocado de foto aí de lâminas dessas estruturas, etc. Mas você vê que as frentes de empurrão estão todas redobradas, dá umas estruturas muito complexas, porque você está redeformando coisas que tinham acabado de ser deformadas para outra direção. Então, esse aí é o típico superposição de estruturas, né? Agora, para tipo de estrutura em 3, que é a estrutura em laço, os eixos são aproximadamente paralelos e os planos axiais perpendiculares, então um tipo de dobramento também chamado de coaxial, tá?
E isso aí, novamente, lá nas fotos do Ramp, você vê que ele coloca as coisas obliquamente. Eu adoro isso, porque nem sempre a gente vai ver as coisas exatamente perpendiculares à superfície da Terra, né? Muitas vezes a gente vai ver oblíquo assim. É aquele padrão típico e laço aqui, né? Então a gente tem uma linha de uma coisa dobrada que ela redobra. Então aqui, ó, o plano axial da primeira está sendo aqui redobrado, né? O plano axial da segunda está passando aqui, mas se você pegar os eixos das duas, os dois estão entrando para dentro da folha. Mesma coisa essa dobrinha aqui, ó. Isso aqui é típico de dobra em zona de ensaiamento, né? Olha o plano axial da primeira fase aqui sendo redobrado, ela fecha aqui, né? Mas aí essa dobra inteira é redobrada na mesma, com a mesma vergência, né, tectônica. Então, provavelmente na mesma fase deformacional. Outra zona de charneira dobrada aqui, ó. Né? Essa aqui linda também, né? Dobrou complexamente aqui, você pegou uma dobra e redobrou. Provavelmente esse tipo de coisa aqui forma por causa de alguma irregularidade aqui dentro. Você não precisa ter uma segunda fase, né? Ao mesmo tempo que você está fazendo essa dobra aqui, ó, né, se durante o fluxo você tiver algum obstáculo aqui, pode ser que ela se enrola, e aí ela começa a se enrolar nela mesma, assim, né? E formar esse dobramento coaxial aí. Outra foto linda aí, né? Tá sempre aqui que vocês verem esse fechamento em laço ou em anzol, né? É que o eixo da primeira fase tá aqui, né? Entrando aqui para dentro. E o eixo da segunda fase tá aqui, ó. É o mesmo, praticamente, né? Só mais uma foto aqui lá da Índia, que tá também um dobramento em anzol aí, lindo, né? Isso aqui é um esqueminha que eu desenhei no meu mestrado em 2010, porque foi uma coisa que eu vi em vários afloramentos na faixa Rio Preto, né? Você tem dobras isoclinais, muitas vezes em pé, assim, ó, e parece que elas colapsam por gravidade, alguma coisa assim. E quando elas colapsam, elas pegam esse padrão sanfonado. E esse padrão sanfonado caracteriza dobras de terceira fase, na verdade. Isso aqui já é bem para o final, né? Que tem um plano axial quase horizontal. E o eixo delas é paralelo ao eixo dessas dobras da outra fase. Então ela vai ficar com esse padrão aqui, ó. Às vezes você não vê a zona de charneira, né? Você acha que é todo mundo paralelo, mas aí de vez em quando você procura, você acha a zona de charneira. E eu sempre falei, né? Quando você está trabalhando em dobra, região complexamente deformada, assim, o melhor você ir nas zonas de charneira, porque quando você vai nela aqui, ó, o que parece que é tudo paralelo, né? Quando você chega na zona de charneira, você vê que o S1 paralelo a S0 vira, né? E aí você consegue desvendar essa estrutura da sua área. Outra coisa interessante, a gente vê a relação próxima aí, né, de foliação de crenulação e superposição de dobramentos, porque normalmente a superposição de dobramentos, você vai criar dobras que dobram estruturas que já estavam ali, como foliações, xistosidades, etc. Né? Então, normalmente na zona de charneira de uma zona redobrada, você tem uma foliação de crenulação muito bem desenvolvida, como é o caso aqui, né? Você vê que se a gente não visse esse pedaço aqui da charneira, ia estar todo mundo paralelo, né? As zonas muito transpostas têm esse problema. Aí, de repente, a gente procura, de repente a gente acha onde o acabamento vira, e aí a gente vai ver a relação real aí entre as diversas superfícies S1, S0 e S2. O Ramsey, ele tem uma outra terminologia que ele usa também para poder desvendar essas dobras aí, principalmente em laço, mas outros padrões também, que é o redobramento usando aqueles termos S, Z e M. Né? Quem não tiver lembrado, volta na outra aula lá. Mas, por exemplo, aqui é um redobramento do tipo S em S. Então, são S's em cima de S's mais antigos. Aqui é um redobramento do tipo M em S's mais antigos. E aqui, Z em S's mais antigos. Então, a gente tinha essa camada aqui. Se a gente dobrar ela, né, um flanco vai ficar de uma forma, charneira de outra e o outro flanco de outra forma. E o Ramsey propõe utilizar essa distribuição S em Z, M em Z, S em S, para poder mapear regiões intensamente redobradas. Lembrando aqui, né, sempre o estilo fractal da geologia estrutural. Então a gente vai ver essas estruturas aí tanto em escala de afloramento quanto em escala regional. Né? Às vezes você não entende nada da sua área, porque já erodiu um tanto de pedaço. Você tem que pegar informação daqui, dali, etc., e tentar remontar o que estava acontecendo. Né? Por exemplo, esse sketch aí de uma dobra do tipo Marshall, que se você pega isso no tamanho de uma área, por exemplo, aqui é o tamanho de um afloramento, né? Você vai ter que ter medida de muito pedaço e provavelmente dividir a área em pequenos pedaços para tentar entender essa estrutura. Né? E também o que pode acontecer é que você tem desenvolvimento síncrono de dobras, tanto do tipo 2 quanto do tipo 3. Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, você tinha uma dobra em bainha antes, e a dobra em bainha ela já tem a linha de charneira curva, né? Então, se você colocou aqui, ó, nesse caso aqui desse Broken Hill na Austrália, eu já tinha uma dobra com linha de charneira curva, eu coloco um D3 perpendicular aqui, né? O eixo de dobramento e o plano axial desse D3, ele vai ser tanto
oblíquo, quanto perpendicular ou quanto paralelo ao eixo anterior, dependendo de onde você está na dobra em bainha, né? Então, vai aquela relação lá entre plano axial e linha de charneira para cada tipo de tipo 1, tipo 2, tipo 3, você vai ter ela em lugares diferentes aqui da dobra em bainha, você vai ter os tipos diferentes de redobramentos, né? Então, tem locais que você tem redobramento do tipo cogumelo, tem locais que você tem redobramento do tipo laço, tá? E aí ele colocou aqui onde ele tirou essa foto em cogumelo, né? Tá aqui nessa meiuca aqui da bainha redobrada. Tipo zero é uma coisa meio besta, né? Mas é que planos axiais e eixos são paralelos, então não gera padrão de interferência. Pode gerar um fechamento maior apenas, né? Com a natureza, né? Na verdade, a gente pode entender esses padrões de redobramento como um contínuo, não vão ser assim sempre, né? Completamente perpendiculares, completamente oblíquos, completamente normais um ao outro aí, né? Você pode ter toda uma transição entre uma e outra tipo de dobramento. E aí vem essas terminologias que estão sendo utilizadas, né? À medida que você aumenta o ângulo entre o plano axial 1 e o plano axial 2, e o ângulo entre a linha de charneira 1 e a linha de charneira 2, você pode fazer um gráficozinho desses com dobras do tipo 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, etc. Né? Poder dizer que tem transições um em relação ao outro. Só mais uma fotinha de um cogumelo aqui para a gente lá do fosse. E aí esses camaradas aí, né, no Journal of Geology aí, em 2004, tentaram expandir essa classificação original do Ramsay, incluindo outros tipos aí de dobras, né, que são dobras redobradas, né, desculpa, que são intermediários entre os tipos que a gente viu, né. Então, a gente tem alguns tipos aí que são meio bobeira, né, tipo 01 e 02, por exemplo, eles não causam padrão de interferência, a gente não consegue enxergar isso na natureza. E por isso o Ramsay não considerou isso aí, né. Mas eles podem ser detectados através de dobramento de lineação nos flancos. Né? Então, coisa que a gente só vai enxergar quando pegar dados de lineação, distribuir e ver no estereograma. Na internet vocês encontram diversas dessas caixinhas aí, blocos de diagramas que a gente pode recortar e montar e tentar ver, né, os padrões de redobramento em 3D, tá bom? Esse aí, por exemplo, está nesse site que eu coloquei aqui embaixo, mas vocês podem achar vários outros. Esse aqui é o padrão dome e bacia, né? Então, na hora que você fechar essa caixinha, né, empurra de um lado e empurra perpendicular ao outro. Esse aqui, eu acho que é em laço, porque está mostrando aqui, né, coaxial. E esse aqui em cogumelo, né? Então, pode até tentar fazer os seus aí. Agora, uma coisa que tem que ficar esperto nessa questão é se é preciso mais de uma fase deformacional para gerar padrão de interferência. A resposta é não, né? Variações locais dos eixos de deformação instantâneos podem gerar também, principalmente em rochas muito dúcteis, como calcário, evaporites, etc. Então tem umas fotos aí de um trabalho muito legal, né? De soft sedimento deformate, deformação de sedimento mole, a Alsop e companhia, mostrando aí diversos, aqui o padrão em cogumelo lindo, né? E isso aqui não tem nada a ver com fases diferentes de redobramento, é simplesmente que as rochas estavam muito moles. Pode ter tido sismitos, essas coisas assim, né? Sofrido sismo. Normalmente quando você tem uma camada lubrificante, um calcário, alguma coisa entre duas camadas que são mais grossas, ela pode agir de uma forma que ela vai acomodar a deformação para todo lado, vai empurrar para um lado, para o outro, e aí você vai ter vários padrões de redobramento aí, que nada tem a ver com fases diferentes. Coisa interessante também, né, dobras em cortina, aí, isso aqui vem de um glossário de tectônica de sal, tá? Coisas que estão muito menos densas estão subindo, e com isso elas fazem essas dobras aí com eixos verticais quando sobe. Então, onde você tem intrusão de diápiro, intrusão de rocha ígnea, né? Como eu falei com vocês aí um pouco para trás, a gente tem aquela situação em que eu fui mapear lá com a Adriana na Folha Carmo do Paranaíba, que era uma bacia, né? Uma bacia fanerozoica ali. E o primeiro afloramento que a gente viu estava tudo redobrado, em pé, eu não entendi nada. O segundo afloramento era um neck de cama fugita. Aí eu entendi, né? Como se estivesse nessa situação aqui, né? Você vem com as rochas horizontais, encaixantes. Quando você chega perto da intrusão, a intrusão faz redobrar ela inteirinha, né? Até ficar em pé aqui, com essas dobras em cortina aí, com a linha vertical, tá bom? Bom, pensando agora na formação das dobras redobradas, eu retirei alguns parágrafos aqui do Ramsay, e eu vou colocar em português aqui para explicar para vocês o que é isso. Ele percebeu de forma muito sagaz aí que dobras redobradas são problemas mecânicos práticos muito sérios, né? Quando você pega um material qualquer, quanto mais você dobra ele, mais difícil é redobrar. Falou que ele faz teste com a barra de metal, mas né, qualquer um que é o Iron Man aí, né? Então, você pode pegar um papel, quantas vezes você consegue redobrar um papel, né?
Normalmente, quanto mais você dobra algum material, mais difícil fica dobrar. E isso tem a ver aí com o comportamento dos materiais, né? Principalmente várias incompatibilidades mecânicas. Se você dobra, né, você já vai ter zonas de charneira, flancos, etc., que torna muito difícil você conseguir continuar deformando. Você tem zonas ali de que impedem, né, essa deformação. Tem muitos problemas pontuais a resolver. Uma charneira bater na outra, etc. Mas na natureza a gente vê dobras redobradas. Então, como é que a natureza resolve esse problema, né? E aí o Ramsey chegou a uma conclusão: o mecanismo de dobramento predominante, né, para se formar dobras redobradas não deve ser um mecanismo do tipo ativo, do tipo deslizamento flexural. Como é que você ia deslizar uma camada em relação à outra, batendo um monte de zona de charneira, um monte de eixo ali que está se truncando, né? Então ele deduziu aí que as dobras redobradas devem formar principalmente mecanismos passivos, né? Deslizamento no plano de estruturosidade, etc. Então, quem não lembra o que é isso aí, volta lá na aula anterior, quando a gente fala de mecanismos de formação de dobras. Eu tirei os parágrafos, vocês podem ler depois, do Ramsey e Huber, né? Onde ele fala desse problema, porque isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Isso foi a questão que o professor José fez para mim na minha prova para professor da UFMG, na época. E eu dei uma sorte danada, né, talvez, porque na hora de fazer a prova eles deixavam você levar qualquer material que você quisesse. Nem existia material de internet, smartphone, nada disso, mas agora eu tô ficando velho, né? Tô ficando cringe aí. Mas eu levei uma mala de livros e na época este livro do Ramsey e Huber era um dos livros mais difíceis de conseguir, né? Você nunca conseguia, tinha um exemplar na biblioteca, você nunca conseguia. Peguei emprestado com algumas pessoas, etc. E aí que eu consegui utilizar. E levei uma mala de livro, né? E dei essa sorte que na hora que ele me fez essa pergunta, eu falei, eu li isso no livro do Ramsey. Me perguntou como é que conseguia fazer dobra redobrada por causa desses problemas mecânicos. Aí eu procurei, achei lá a página. E aí agora, né, com o advento da internet aí, PDF, tudo, velocidade, é facílimo de conseguir um livro desse. Você joga no Google e rapidinho você tem as páginas lá que você quer, etc. Então vamos valorizar aí como é que ficou fácil as coisas, né? Vamos até dar esse exemplo, né, das placas de metal corrugado. Elas são muito mais fortes do que uma placa de metal lisa, porque, né, elas têm agora esses problemas mecânicos aqui, ó. Então é muito difícil você conseguir continuar empurrando isso aqui, sendo que uma zona de charneira vai truncar na outra, né, vai bater na outra. Mas você pode resolver esse problema através do shear, né, através do cisalhamento, dobramento passivo. Então, vocês lembram, né, se a gente fizer um marcador, lembra lá da figurinha do Hobbs, Means e Williams, que eu mostrei na outra aula? O marcador passivo aqui, você deslizar as cartas, ele vai dobrar junto. Só não faz igual esse cara aí que está tentando fazer o shuffle das cartas, mas o baralho dele não está muito legal, não. No final ficou tudo misturado aí. Aí sim você tem problema mecânico aqui. O Ramsey e Huber é muito legal porque eles falam como resolver esse problema de mapear essas áreas muito complexamente deformadas, né, cheio de dobra em laço, etc. E aí eles falam que você tem que dividir isso em áreas, não tem jeito, né? Então você tem área 3, área 2, área 1, que são áreas mais homogêneas, e com isso você consegue a distribuição legal de linhas de charneira, planos axiais, etc., para tentar interpretar essas áreas maiores. E também usar aquela metodologia dele, né, alternativa de locais, você vê dentro da sua dobra, aí, da sua região, né, locais onde você tem dobra S em Z, onde você tem Z em Z, e onde você tem M em Z, aí você consegue, no campo você vai ver isso, né, se você tiver bons afloramentos. Às vezes é sacanagem, porque as geleiras lavaram essa área aí para eles, e não tem período tropical, então eles conseguem ver bem os afloramentos. Às vezes no Brasil é um pouco mais difícil, mas procurando bem a gente acha lá. Então, sabendo onde está distribuída essas áreas, talvez você consiga reconstruir a sua região, né, a geologia estrutural da sua região, como está lá, falamos ali atrás um pouquinho. E modelamento analógico, né, está acontecendo muito aí esse modelamento de redobramento de dobras e como que os planos axiais estão em relação aos outros, sempre com apoio de campo também, né. Os melhores trabalhos são os que têm dados de campo, dados analógicos, e se bobear ainda dado de modelo de caixa de areia, essas coisas assim, né. O Ramsey ainda faz uma discussão que eu acho muito legal, que é o controle geométrico das dobras de segunda geração, né? Então a gente tem aqui flanco A, flanco B. Se a gente coloca um redobramento do tipo laço mesmo aqui, né, com axial, você vai ter aqui os seus laços formando, mas dependendo da orientação desses flancos em relação ao esforço, né, pode ser que o esforço esteja paralelo a esse flanco, mas ele não vai estar paralelo ao outro flanco, porque a dobra ela tem um ângulo aqui interflanco. E aí, em um flanco da dobra redobrada você vai ter dobras simétricas, e no outro flanco você vai ter dobras assimétricas, né? Então, olha que interessante, dependendo da disposição
cada elemento da sua dobra antiga em relação aos elementos da dobra nova, você vai ter coisas diferentes nos diferentes flancos da dobra. Né? Por exemplo, aqui, né, nessa dobra também em laço, você vai ter coisas completamente diferentes. Isso tudo está explicado lá no livro do Ramsay. Dependendo do flanco que você estava nela, você vai simplesmente só arquear o flanco ou você vai redobrar ele completamente, como é o caso desse origami aqui que está acontecendo. Por isso você tem a distribuição completamente heterogênea de estruturas nas rochas. Né? Você não vai ver uma rocha cheia de cogumelo para todo lado, você vai ver um cogumelinho aqui, outro ali, etc. Né? A não ser que você seja muito sortudo ou que você esteja fazendo alguma outra coisa com cogumelos aí, você vai ver tudo que você quiser. Bom, representação estereográfica de dobras agora, né? Bom, a dobra a gente representa ela com dois elementos, que é a superfície axial e a linha de charneira, e os flancos, né? Tem outros elementos que a gente pode usar, mas basicamente a superfície axial é a linha de charneira. E aí, dependendo se a sua dobra é normal, inclinada, vertical, recumbente, etc., ela vai aparecer de uma diversa variedade de formas, esses dois elementos, né? O plano axial e a linha de charneira. Tá? Mas, usualmente, no campo, é praticamente impossível a gente medir adequadamente a superfície axial e a linha de charneira se você tiver uma dobra muito grande, que abarca todo o afloramento, porque você vai estar vendo cortes dela, né? Você tem que tentar ver isso em 3D. Porém, você consegue usar a projeção estereográfica dos seus componentes para resolver esse problema, para me dar a atitude do plano axial e da linha de charneira real, né? A partir daquela atitude falsa ali que você está vendo em campo, né? De acordo com o corte do afloramento. O caso mais simples, então, vou passar um pouco rápido para vir aqui a figurinha do Davis e Reynolds. O caso mais simples, a direção e caimento da linha de charneira, mesmo que você não veja ela, pode ser determinado estereograficamente se você tem os dois flancos opostos da dobra. Então, o Davis foi lá e pegou a atitude do flanco 1, a atitude do flanco 2. São dois planos, e esses dois planos se encontram em algum lugar, né? Porque eles não são paralelos entre si. E onde eles se encontram, você tem uma linha, né? O encontro entre dois planos é uma linha. Essa linha tem que ser a linha de charneira, é a única linha que pertence aos dois planos ao mesmo tempo. Né? Então, a linha de charneira está contida na interseção entre os dois flancos da dobra. Pode ser representada por um ponto, a linha entrando aqui na sua rede estereográfica. Esse tipo de construção, que onde você encontra a linha de charneira, que às vezes, né, pode ser extrapolada como paralela ao eixo da dobra, lembra lá a diferença entre linha de charneira, que é uma linha material, e o eixo da dobra, que é uma linha imaginária. Né? Isso aí é chamado de diagrama do tipo beta. Tá bom? E esse eixo que a gente encontra é chamado de eixo beta, simplesmente porque resolveram dar esse nome aí. Então, se eu te falar que o eixo beta da dobra é tal, você sabe que é uma coisa que eu não vi em campo, é uma coisa que eu achei através de uma construção estereográfica. Tá? Aí vem aquela coisa, né? Quantas medidas te satisfazem? Você não precisa tirar uma medida de um flanco, uma medida do outro. Você pode tirar 90 medidas de cada flanco que você quiser, e aí vai te dar a orientação da linha de charneira de forma, teoricamente, cada vez mais estatisticamente precisa. Tá? Outro tipo de construção que a gente pode fazer é um diagrama π. Tá? Em o caso desse diagrama π, o que é? O plano π é o plano que contém todos os polos dos flancos. Então, vocês lembram que o polo é a linha que faz 90 graus com o plano, né? Então, a gente tem um plano aqui que ele tem os polos, né, de todos os flancos de uma dobra. Esse plano ele tem que ser perpendicular à linha de charneira. Vocês estão vendo aqui, né? Ou normal, né? 90 graus. A partir desse plano a gente encontra o eixo. Então, o eixo π é o eixo que a gente chama quando é encontrado através desse diagrama. Tá bom? E como é que faz isso? Né? A gente tem lá o polo para o flanco 1 e o polo para o flanco 2. Eles fazem 90 graus com os flancos, né? Como o Davis colocou aqui. A gente pode rotacionar esses polos aqui até que o overlay caia, que esses dois pontos caem em cima de um grande círculo. Né? E a gente desenha esse grande círculo, vocês estão vendo aqui? Esse é um plano que contém essas duas retas. Então, imagina que esse aqui é o polo do flanco 1, esse aqui é o polo do flanco 2. Qual que é o plano que contém essas duas retas? É o plano π. Então, se você achar o grande círculo que contém esses dois pontos, ele é o plano que contém, né, essas duas retas. E aí, a partir desse ponto, como é que eu vou achar o eixo da dobra? Né? Eu tenho aqui esse grande círculo que contém os dois flancos. Se eu coloco ele exatamente orientado a norte-sul, ou a leste-oeste, se quiser, né, você pode contar 90 graus a partir dele aqui. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Seu eixo π está aqui. Ó, né? Por quê? Né? A linha de charneira faz 90 graus com esse plano. Certo? Então, é outra forma de encontrar aí o seu eixo, né? Esse eixo do tipo π. Teoricamente, se você plotasse os flancos aqui como grandes círculos, né? O eixo π teria que coincidir com o eixo beta. Como que você acha a superfície axial? Você tem uma aproximação entre a superfície axial e a bissetriz, né? Que é a superfície que
divide o ângulo interflanco ao meio e passa pela linha de charneira, às vezes é suficiente, na maioria dos casos pode ser, mas a gente viu já nas outras aulas que existem dobras que o traço do plano axial não coincide com a bissetriz entre os ângulos dos flancos, né? É o caso, por exemplo, das dobras em kink, tá bom? Então tem que ficar esperto com isso aí. O que a gente vai estar encontrando aqui é a bissetriz entre os ângulos e vai estar extrapolando isso para falar que é a superfície axial. Então o que acontece, né? Você tem aqui o flanco 1 e o flanco 2, o Davis, né? A gente tem aqui um eixo beta, então o eixo a gente já encontrou. E aí a gente vai achar o plano π, né? O plano π está aqui, certo? Uma vez que a gente achou o plano π, a gente tem a distância entre os dois polos aqui, né? No caso, quase 60 graus, né? 58 graus. E o que ele fez para reconstruir? Então a gente tem o polo do flanco 2, que é esse aqui, o polo do flanco 1, que é esse aqui, né? E aí o que acontece? A bissetriz entre os dois flancos vai estar no meio desses dois polos, né? Então ele contou, se deu 58, ele contou 29 de um lado, 29 do outro, e a bissetriz tem que estar aqui no meio, né? E aí você acha o grande círculo que contém esse ponto da bissetriz e o eixo beta, né? Então você está fazendo uma construção da bissetriz entre os dois flancos aqui, ó. Você pegou o plano, ele tem que passar pelo eixo beta e tem que passar pelo ponto que está no meio dos dois flancos, né? Esse ponto aqui está exatamente no meio dos dois flancos. E aí você construiu uma bissetriz que talvez seja paralela à sua superfície axial. Vamos dizer que é um chute educado, né? Um chute bem dado, assim, né? Então, flanco 1, flanco 2, achei o eixo beta, acho o ponto exatamente entre o flanco 1 e o flanco 2, ligo esse ponto ao eixo beta, eu vou ter a superfície axial da sua dobra. Bom, então, para achar a bissetriz, a gente tem que combinar os diagramas beta e π, na verdade, né? A gente usa tanto o eixo beta quanto o diagrama π, certo? Então, tem outra coisa que a gente tem que ter muita atenção aqui, né? Que quando a gente vai fazendo essa combinação, eu falei para vocês que a gente vai achar o ponto entre os dois polos do plano. Só que, na verdade, existem dois entre os dois polos, né? Existe esse entre os dois polos aqui e existe se você contar para o outro lado, para fora, né? Então, lembre-se que isso aqui é só uma projeção de um plano, né? Então, tá bom, o ângulo entre um e outro aqui é 58 graus. Mas da mesma forma que você fala que o ângulo entre um flanco e outro é 58 graus, você pode pegar isso menos 180, né? 180 menos isso e colocar o ângulo obtuso lá de cá. Então, por que eu estou contando para o lado de cá e não para o lado de cá, para fora e botando aqui na metade, né? Você tem que ver a forma da sua dobra, você tem que conhecer, né? Se a dobra for normal, a bissetriz vai ser mergulhante com alto ângulo, então ela vai estar no meio aí, né? Se a dobra for recumbente ou revirada, a bissetriz vai mergulhar com baixo ângulo. Voltando lá naquela nossa classificação das outras aulas, para vocês entenderem isso, né? Então, se eu tenho a dobra normal horizontal, ó, a sua bissetriz vai mergulhar, aqui já uma aproximação para o plano axial com um ângulo muito alto, próximo de 90, 70, etc. Se a nossa dobra é recumbente ou muito deitada, a bissetriz pode ser quase horizontal. Então, com isso, você vai saber aqui, ó, se o plano de bissetriz que você tem que escolher é esse que passa aqui entre os dois limbos, né? Ou é algum que está passando aqui por fora. Se ele estiver passando aqui por fora, a bissetriz vai estar por aqui assim, ó. E aí, né, a gente tem duas opções. A gente está passando ele aqui, mas a gente podia estar passando ele aqui, ó. Tá? Então, a gente está passando ele no ângulo normal, né? Como se a nossa dobra fosse normal, vertical, que o nosso plano está mergulhando com um mergulho muito alto, que se for pegar deve estar dando 70 graus, alguma coisa. A gente tem a outra opção, que era passar a bissetriz aqui, ó. E aí o nosso plano ia estar mergulhando com um ângulo bem mais baixo, né? Eu vou mostrar mais para frente um exemplo com uma dobra para isso, tá? Então, projeção, só voltando aqui, aproveitando que o livro do Davis tem uma parte muito boa de projeção estereográfica, né? Acho que vale muito a pena vocês irem lá. Assim como o livro do Ramsey também, o primeiro, de 67, ele já começa com projeção estereográfica bem legal. Como é que você usa isso como uma ferramenta estatística, né? Ele plotou lá vários polos para qualquer ponto, qualquer coisa que seja, lineação, polo de plano, etc. E ele vem com uma areazinha contando, né? E aí ele contou, nesse pedaço aqui, essa areazinha tem 3 pontos. Aí ele escreveu lá um 3. Aqui nessa mesma área tem 10 pontos, então eu vou escrever um 10. E aí com isso ele faz diagramas de contorno estatístico nela, para saber onde é que está a maior densidade de dados, tá bom? Só para a gente lembrar aí o que significa essas coisas. E aí você pode ter esses diagramas de contorno. Lá, mais de 25% dos dados estão caindo nesse ponto aqui. Isso aí que é o jeito certo de fazer essas coisas, né? É a mesma coisa para alineação. No caso aqui é uma distribuição bimodal, ó,
né? Você não tem distribuição em só um local, mas os dois lados, bem horizontal aqui a alinhação, né? Vai acabar dando uma coisa desse tipo aí. E aí eu pus uns exemplos aqui, né? Olha só. Nesse caso aqui, por exemplo, isso é do meu mestrado, depois a gente publicou lá nos anais da Academia Brasileira de Ciências. E aí a gente tem aqui, ó, um flanco mergulhando muito alto para um lado, um flanco mergulhando muito alto para o outro, né? E aí aqui, ó, né, os polos de um flanco estão todos para um lado, os polos do outro flanco estão todos para o outro. Vê que aqui no caso agora a gente tem 88 medidas, tá? Esses dois planos aqui, eles representam os planos médios, tá bom? Não o plano médio, na verdade a moda, né? O plano que mais se repete. Em geologia estrutural a gente não fala de média, né? A gente fala de moda. A média, assim, como diz, né? Se pegar o cara com a cabeça no forno e o pé no freezer, a média da temperatura corporal dele é 36 graus, mas ele está morto há muito tempo, né? Então é mais importante o ponto que repete mais. Né? Se fizer um corte aqui, ó, vai dar uma distribuição do tipo gaussiana, né? Na maioria das vezes, se a distribuição for simétrica. E aí, né, o plano axial da sua dobra provavelmente está passando aqui no meio, ó, se a sua dobra for vertical normal. Então, olhando essas coisas, a gente tem que sempre pensar, né, o que a gente está enxergando aí em termos de dobra. Já esse outro caso aqui, ó, são dois flancos de dobra, mas os dois mergulham para o mesmo quadrante. Isso quer dizer que é uma dobra fortemente assimétrica, né? Já te indica a divergência das coisas aqui para sudeste, no caso. Esses números aí são os máximos modais, tá? De cada flanco e do eixo. Né? Então, esse flanco aqui, a partir desse tanto de medida, o máximo modal dele é 33266, né? Mergulhando para noroeste. Esse aqui, a partir desse tanto de medida aqui, o máximo modal dele é 16759, então mergulhando para sudeste. E aqui, ó, como é que os dois flancos agora estão mergulhando quase para norte, né? Então, dobra fortemente assimétrica aí. Tá, tem mais alguns exemplos, aqui com medidas de eixo B, né? Viu? Só coloquei isso aqui só para mostrar para vocês, né, como é que essas coisas são utilizadas. Então, está aqui estiramento de classes num diamictito, e aqui é o plano de foliação, os polos dos planos de foliação. Então, mostrando um movimento quase frontal nela. Quando a gente falar de falhas, a gente vai falar mais disso, esses movimentos frontais, oblíquos, etc. Né? Se fosse um movimento lateral, por exemplo, esses estiramentos de classes, eles tinham que estar caindo para os lados, né? E não aqui, bem onde estaria passando, né, o máximo declive do plano em relação a esses polos. Tento pendurar, sempre dividindo em áreas, né, a gente consegue ter uma visualização melhor de como é que está esse tipo de coisa, a distribuição das estruturas aí dentro da área mapeada. E aí está a Tati aqui, ó, deitada na dobra bem inclinada, né, quase recumbente, quase horizontal, quase recumbente aqui, né. Aqui está o estereograma dos flancos dessa dobra, em 16 medidas. Os dois polos aqui, um flanco está dando um máximo modal 27840, o outro 14116, e a gente tem uma linha de charneira construída, um eixo B aqui 1989, tá? É uma dobra muito deitada, né? Estão vendo como é que os flancos são bem deitados aqui. E aí, para ilustrar aquele problema, isso foi no meu mestrado, em Caxias de 2010 aqui, né? Para ilustrar aquele problema que eu falei para vocês, que você tem sempre duas opções, né? Tem sempre um plano oblíquo e um plano... e um ângulo oblíquo e um ângulo agudo para escolher para sua bissetriz da dobra, olha só, né? Isso aqui é um flanco, certo? E esse aqui é o outro flanco. E o que acontece? Se eu só jogo esses dois flancos aqui, ó, você poderia estar tanto, quando você visualiza esse estereograma, você poderia visualizar tanto essa dobra aqui, entre esses dois flancos aqui, que é a bissetriz obtusa, que é o que normalmente as pessoas visualizam de primeira, né? E bate o olho nessa dobra aqui e visualiza uma dobra assim, ó, né? Que a bissetriz, o plano axial, estaria passando aqui, quer dizer, quase vertical. Só que no campo não é essa dobra, né? A dobra que a gente está lidando é essa aqui, ó, né? Não é a dobra que tem esse plano axial aqui, é a dobra que tem esse plano axial, né? Então, a dobra na bissetriz aguda entre os dois flancos, né? Então, na verdade, a superfície axial dessa dobra aqui, ela não está passando aqui no meio, ela está passando por aqui assim, ó, né? E aí ela pega o eixo aqui, tudo bem, né? Mas ela não passa aqui no meio dessa bola de praia, ela passa por aqui, ó. Tá? Então, ficar esperto aí na construção desses estereogramas para não bater o olho e estar enxergando coisas diferentes. Você tem que saber do que você está lidando em relação a campo, né? Só para terminar, né, a gente tem aí esse tipo de distribuição dos polos, dos flancos, né? Que se você tiver uma medida suficiente, uma quantidade de medidas suficiente dos dois polos, né, não pode estar enviesado também, com muita medida de um e pouca medida do outro flanco,
você pode tentar inferir sobre a geometria da dobra só olhando a distribuição desses polos em guirlanda, né? Guirlanda são esses grandes círculos aí, pequenos círculos, etc, né? Então aqui, por exemplo, ó, uma dobra com charneira muito angular, né? Você vai pegar um monte de medida igual de um lado e um monte de medida igual do outro, né? E com isso você vai ter os seus pontos ficando muito juntinhos aqui, né? Em duas nuvens muito juntinhas no estereograma. Se você tem essa mesma situação, mas agora a dobra é mais fechada, então a dobra muito angular e muito fechada, aí você tem novamente os dois clusters, mas eles ficam cada vez mais longe um do outro, né? Esse do lado de cá e esse do lado de cá. Alguns outliers aí, né? E aí se você fechou completamente aqui, aí eles vão quase, né? Agora os polos estão quase horizontais em relação ao outro, não estão quase furando o estereograma nas suas bordas aqui. Se você vai arredondando a sua charneira, né? Já vou passar para o mais extremo aqui, ó, aí não, a distribuição já vai ficando mais contínua, né? Você tem polos que mergulham mais próximo da charneira, polos que mergulham menos, e com isso você vai ter a nuvem mais bem distribuída. Se você aumentar o fechamento disso, aí, né, você vai ter tanto coisas que mergulham de forma vertical, são esses pontos que estão aqui no meio, né? Quanto polos que vão mergulhando cada vez mais horizontalmente, então você vai ter uma distribuição mais legal aí do seu diagrama, né? Então, vou tentar ver essa distribuição de polos aí, quanto mais medidas você tiver, normalmente melhor, mas também chega um ponto que começa a ficar redundante, né? Por exemplo, nesse caso aqui, né? O que adiantar você ter 300 medidas de cada flanco? Elas iam plotar todos no mesmo lugar. Então, é preciso tentar enxergar também quando é que isso está acontecendo, né? Quando é que você não está melhorando a sua precisão ali de medida, mas você está simplesmente gerando redundância, né? Caso a caso aí, mais ou menos, vocês vão ter essas respostas, tá bom? Beleza, pessoal? Aí fechamos o bloco sobre dobras e vamos passar para o próximo bloco aí na sexta-feira que vem.